em seguida o João. Tá bom. Que sobrou uma contribuição à ponderação do Marcos, né, e a questão do planejamento. Dependendo do tipo de conhecimento que se devolve ao judiciário, você amplia, exponencia o risco ou diminui o risco também. Se você vai buscar tão somente declarar, ou se você já vai entrar tomando posse desse crédito mediante uma ação de conhecimento amplo, com risco aberto ao final, inclusive, de uma sucumbência maior. Enfim, nós temos aí um campo aberto para quem tiver planejado esse risco da tese tributária. Mas uma situação, e está de encontro com o que eu já ia antecipar a pergunta, mais adiante, já antecipo, porque você considerou aí, Fábio, como a gente enfrenta, sobretudo, a questão do passivo, né? Se seria somente o aspecto educativo, o cliente ele quer saber, ele quer ter ciência do passivo, exatamente diante desses programas de refinanciamento da dívida, né, que são altamente atrativos para que não se recolha. Inclusive, se não fosse a crise que passamos hoje, acredito que não teria, da forma que está vindo aí com verdadeiros favores esses parcelamentos. Havia uma mensagem governamental de que isso não aconteceria para desestimular a prática daquele empresário que pode, mas deixa de recolher para obter o favor futuro. Então, seria uma forma mesmo de dúvida que eu tenho, como seria essa abordagem para o cliente que sempre acredita que é melhor gerar o passivo para uma posterior tratativa com favores governamentais, né? É a dúvida que eu tenho. Qual dentro da estrutura, dentro da proposta empírica aí do texto, o que se faz com isso? Como lidar com esse tipo de situação, já que o Brasil favorece estimula essa leniência do empresário? Tá. Ralf, olha só, eu acho que a gente tem aqui características diferentes de passivos, tá? Por que a gente tem que estar falando de características diferentes de passivo? Existe aquele passivo, que é o passivo onde eu deixei de recolher algum tributo porque eu não tinha dinheiro, certo? E existe o passivo que ele é gerado através de incorreções na minha escrituração fiscal sem o meu conhecimento. E existe o passivo, que é o passivo do ROT, que é aquele passivo oriundo de tomada de decisões de créditos agressivos, né? Se eu fosse defender algum desses passivos, obviamente seria o passivo do ROT, porque o ROT, ele foi o quê? Ele é o quê? É uma estratégia. Não é um passivo por não ter dinheiro, não é um passivo, né, por falta de conhecimento, é um passivo que está sendo gerado por uma estratégia. Eu tomei um crédito arrojado por estratégia, eu quantifiquei quanto que é esse meu passivo, eu sei qual é o grau de risco que eu estou assumindo. Então, a partir do momento que você monta um tipo de estratégia de tomar créditos arrojados ao invés de parar de pagar o fisco, ela faz muito mais sentido, né? Porque se tu para de pagar o fisco, para de pagar o tributo simplesmente para se tornar um devedor, em algum momento vai ter que pagar essa conta. Então, é mais fácil eu tomar um crédito arrojado, desde que eu saiba quais são os riscos que estão envolvidos, qual é a conta para pagar no final, porque pode ser que não aconteça nada. Pode ser que se eu entre com a ação, que seja favorável, e eu não tenha que pagar essa conta. Então, se eu estivesse do outro lado da mesa, eu sempre, né, partiria para uma estratégia de olhar para quais são essas oportunidades para diminuir a minha carga tributária mensal, ao invés de eu ser um devedor, de fato, de tributos, eu passo a ser
uma empresa com estratégia tributária para redução de carga tributária. Esse sempre vai ser o melhor cenário, tá? Sempre o melhor cenário. E aí, a partir disso, você consegue administrar a empresa com mais facilidade, sabendo que isso pode acontecer. A administração do tempo também é muito importante, porque quando você assume um risco, tu não quer que o risco venha amanhã bater na tua porta. Tu quer que o risco, no mínimo, compense financeiramente. E para ele compensar financeiramente, ele tem que durar mais, né? Se eu pegar 1 milhão hoje e amanhã ter que pagar 1 milhão, não me adianta de nada. Se eu pegar 1 milhão hoje e tiver que pagar daqui a 8 anos, ótimo, tá tudo certo, né? O risco financeiro compensou. Então, a nossa posição como venda desse produto vai sempre ser informar o cliente os riscos envolvidos, certo? E por que aqui o cliente com dificuldade financeira ele passa a ser interessante? Porque o cliente com dificuldade financeira ele está disposto a assumir risco para manter a estrutura dele de pé. E aí toma-se o crédito antes e automaticamente nos remunera. Bom, mas se resolver entrar com ação judicial e não tomar o crédito agora, só depois, não tem problema, está previsto no nosso contrato que nós vamos esperar até o fim para ser remunerados. Mas, óbvio, quanto antes acontecer, melhor é para a gente também. Tá? Então, esse é o cenário que nós nos posicionamos aqui. Então, a gente não quer deixar de escapar essas oportunidades que outros escritórios de advocacia acabam levando. Paula. Oi, eu ia fazer uma contribuição comercial no sentido de, por isso que é importante a gente ir para uma reunião inicial, uma primeira reunião com o cliente, entender o cenário do cliente e entender também o quanto, né, se aquele cliente possui um perfil mais conservador, se aquele cliente, né, se daqui a pouco esse cliente a gente vê que ele possui um perfil mais conservador, a gente não vai nem direcionar o nosso discurso comercial para esse projeto, né, que é um projeto que não possui nenhum tipo de seguro, onde ele vai ter que sim correr alguns riscos, né? Então, a gente não vai falar de produto para o cliente, né? A gente vai falar do que é interessante para ele de acordo com a nossa reunião inicial, né? De acordo com o perfil que ele possui. Então, só ia fazer essa contribuição, até para que vocês avaliem bem os perfis, né? Lá a gente está falando de um perfil extremamente conservador, né? Com todas as esferas ali descritas em lei, né? E aqui a gente está falando na esfera jurisprudencial. Então, o cliente ele tem que possuir aí um perfil mais agressivo, né? Talvez ter uma dificuldade já de caixa, e aí sim a gente vai estar trazendo, né, algumas alternativas para ele, estimando riscos, né? E ele sim é que vai tomar a decisão, né, de correr riscos ali ou não. Então, a gente mostrou o slide, né, Fábio, já, que tem percentuais, né, de riscos de cada ranking, né? Então, tem ali algumas, digamos assim, algumas teses ali em que ele vai correr mais riscos e outras não, né? A gente não trabalha aqui, não são apenas teses que a gente apresenta nesse trabalho. A gente vai apresentar uma série de opções para que ele possa, assim, tomar, né, a melhor decisão estratégica ali dentro das oportunidades, tanto estaduais quanto federais. E aí sim, né, ele vai assumir mais risco ou menos risco de acordo com a necessidade de fluxo de caixa que ele está no momento, né? A gente está até com uma experiência, tá? O fisco estadual ele é mais ativo em relação a riscos, tá? Então, é algo que a gente tem procurado enfatizar muito para o cliente. Então, quando o cliente assume um risco estadual, ele está muito próximo. O fisco estadual ele geralmente está muito próximo a auditar isso. Então, não tem compensado os clientes tomarem risco estadual, tá? Porque risco estadual, a Receita Estadual vem no segundo, terceiro mês, descobriu o teu crédito, já te autua, tá? E aí o custo financeiro não compensou, não vale muito a pena.
Tá? Então, é só um ponto que a gente procura destacar. João, vontade aí. Não estamos te ouvindo. Desculpe, mais uma vez. Eu vou aqui versar um pouquinho no campo mais técnico, jurídico, embora eu não seja advogado, os advogados que me perdoem alguma pergunta ignorante, mas eu me lembro que as duas formas que se tinha de se discutir uma tese era uma ação de repetição de indébito e o mandato de segurança com pedido liminar. É isso mesmo ou existe algum outro caminho? Existem outros caminhos, João. Ah, tá. Desculpa. Porque eu me lembro que na época se falava desses dois, isso lá em 1900 e bolinha, né? Então, mas são muitos mais ou a gente consegue falar dessa forma mais simplificada para até posicionar o cliente, né? Porque eu vou chegar para ele em cima de questões administrativas, ou seja, qualquer um desses caminhos que me levem a discutir a lei já está pacificada, ou a matéria já está pacificada, já há uma jurisprudência, eu vou entrar só no campo administrativo. Esse é o caso administrativo. Aqui no campo de tese, que é o que a gente fala de ranking de oportunidades tributárias, é esse outro mundo, né? É o mundo do risco, é uma coisa que ainda não aconteceu e está sendo discutida para que no futuro eu venha a ter ganhos, né? Dá para eu resumir esses dois caminhos, ou é melhor nem entrar nisso para não complicar a vida do cliente? Rapidinho aqui, me permitam tomar aí a fala. Desculpa, Fábio, Que isso? citei a você, porque eu trabalho com isso, João. Só é o seguinte, o mandado de segurança é uma ação de conhecimento limitado, mas ela é menos onerosa. É uma ação com um menor custo, né? Um menor dispêndio inicial e final em caso de insucesso. Agora, existem ações de conhecimento amplo, né, onde você vai poder discutir mais amplamente a matéria, que alguns clientes optam em casos de riscos calculados, né, com possibilidade de obtenção de tutelas de urgência que permitem já tomar o crédito também, de modo antecipado, mas devidamente calculado, né? Porque o impacto dessas ações no futuro pode ser tremendo em caso de insucesso, né? Mas existem possibilidades, mas o momento é estreito para a gente, né? O mandado de segurança é recomendado para uma situação que visa declarar e dar uma segurança de que não haverá perdas de tempo, né? Não haverá dilatação temporal de perdas, mas é estabilizador. Legal. Uma outra coisa que eu me lembro de ter escutado é em função, depois de você ter isso lá no início da experiência do escritório, da mesma forma que a experiência foi sendo adquirida pelo Tax Group, você se depara com situações que você desconhece e depois você vai se adaptando para melhorar a tua expertise, né? Então, um determinado empresário que correu o risco já entrou compensando o tributo, só que lá no meio do caminho a ação ela foi, não vou dizer indeferida, mas ela foi jogada em contrário, quer dizer, o que ele se creditou, ele teve que devolver. E aí existiu, a partir dali, uma nova saída, que era, você pode se creditar em juízo, ou seja, você não vai se creditar, mas você vai acumular essa conta no futuro, para que no futuro, se der em favor, você faça uso desse dinheiro. Ou o contrário, você pura e simplesmente faz essa devolução, né? É assim mesmo? Isso ainda é assim? Tem essa possibilidade, é uma ação de conhecimento nesse caso, só que aí o risco sucumbencial é grande, né? Se a tese for desfavorável, ao final, né, no trânsito em julgado, se houver sucumbência, paga-se pelo valor total, inclusive do que está depositado, ao facilitador de você obter esse crédito mais facilmente, né, em caso de êxito, né? Mas é um risco altíssimo pela sucumbência. O ônus sucumbenciais pesam muito ao final, em caso de insucesso, né? Então, vale muito calcular o tipo de tese, né?
e qual a orientação dos tribunais já adotaram, né? Assim, qual a linha se não há possibilidade de reversão. Tá. Ok.